Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero começar dando os parabéns a todos os pais que estão nos ouvindo nesta noite, neste domingo do Dia dos Pais, que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Quando olhamos para 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7, diz assim: marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. E eu espero que toda e qualquer conflito familiar nesse Dia dos Pais venha abaixo para que não haja interrupção das orações, que as orações possam chegar e que Deus possa lhe abençoar nessa hora em nome do Senhor. Vamos orar, Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que cada ato desse culto possa ser para a honra, glória, louvor do Teu santo nome. Leva-nos, ó Deus, cativos na nossa mente, para entender o que o Senhor quer falar conosco. Que possamos, ó Deus, dar prioridades, ó Deus, à Tua palavra, e que, ó Deus, o Senhor venha dirigir o nosso caminho em tudo o que viermos a fazer. Em Teu nome é que nós oramos e suplicamos a bênção sobre todos os pais que estão nos ouvindo agora. Amém. Quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, dê um likezinho, toque aí o sininho para receber novas notificações e também, ser um missionário pós-moderno enviando a mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Envie para mais 3 ou 5 pessoas, sua família, seus amigos, em nome de Jesus. Mande e envie mensagem que fale da parte de Deus, em nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor e eu quero convidar você assim a fazê-lo. Nessa hora, vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero
glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Nesse Dia dos Pais, quero olhar um trecho da Palavra de Deus, diferente do Salmo. Estamos estudando sempre o livro de Salmo, mas hoje, no período da noite, queremos olhar para 2 Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 até o verso de número 11. Em especial, um versículo que nos chama a atenção, está aqui no verso 1, onde fala colocar a casa em ordem. Mas eu quero ler todo e depois eu vou repetir o verso 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E Isaías disse mais: pegue uma pasta de figo. E eles a pegaram e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde, e Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O verso de número 1 é a base, o título da mensagem para esta noite, que é a seguinte: põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Dentro dos muitos afazeres que temos dentro de casa, uma delas é colocar a casa em ordem. Eu não sei se na sua casa tem o dia da faxina, o dia da arrumação, mas se nós deixarmos sem uma ordem na nossa casa, daqui a pouco você não acha mais nada. E essa expressão utilizada aqui era para que Ezequias colocasse não a casa dele, a casa física, como eu e você colocamos a nossa casa física em ordem, mas muito mais do que isso. Era colocar
a sua vida em ordem. E nessa noite em que é o Dia dos Pais, eu quero chamar a tua atenção para justamente alguns pontos. Você que é pai, mãe, que é líder do seu lar, alguns pontos que nós encontramos na vida de Ezequias, para que possamos colocar a nossa vida, a nossa casa, não fisicamente de colocar as coisas em ordem, aquela coisa toda, mas arrumar de tal maneira a nossa vida que ela fique em ordem. Quando nós olhamos para esse relato da palavra de Deus, ele também encontra-se em Isaías, capítulo 38, verso 1 a 8. Raríssimas vezes encontramos anúncio de morte. Na maioria das ocasiões, a morte é repentina e imediata e não nos dá direito de despedirmos de entes queridos. Não dá. Quando a morte chega, muitas vezes ela chega como a inesperada. Mas no caso de Ezequias, ele foi informado de que a doença que ele estava era mortal e é instruído a se despedir e reorganizar a sua casa, reorganizar a sua vida. Veja que o rei Ezequias foi um grande monarca, um homem fantástico e sensacional, que conseguiu pôr em ordem todo o reino de Israel e transformou uma nação que era decadente, falida, mas através da gestão de Ezequias, esse homem, o qual Isaías, através da palavra de Deus, diz: põe a tua casa em ordem, esse mesmo, ele trabalhou em Israel e fez com que Israel se tornasse economicamente estável, politicamente saudável, socialmente bem, militarmente ainda trabalhou bastante. Sobretudo, espiritualmente falando, ele também fez grandes coisas. Ele venceu grandes guerras e derrotou o temível rei da Assíria, Senaqueribe. Apesar de grandes empreendimentos, construiu grandes obras, cidades, muros, arqueduto, açudes e fontes. Ainda as reformas religiosas que Ezequias fez, combateu a idolatria, destruiu os ídolos e a serpente de bronze, o qual foi pedido através de Moisés que fizesse para aquele que olhasse para aquela serpente, então tivesse curado da picada da serpente. Mas aquela serpente se transformou num Deus e ele destruiu. Ele reparou o templo, reintegrou os sacerdotes e ele teve sucesso, ou muito sucesso, fora de casa. Mas a palavra que chega a ele é: põe em ordem a tua casa. E aqui nessa noite de Dia dos Pais, pode ser que você é um sucesso fora de casa, mas e dentro de casa? Há muita gente que é um sucesso da porta de casa para o lado de fora, mas um fracasso da porta para dentro. Ezequias, ele era um sucesso para o lado de fora. As coisas que Ezequias fez foram impressionantes. A história que nós lemos de Ezequias nos mostra que era alguém de sucesso por lado de fora, mas dentro, antes da sua morte, o Senhor usa o profeta Isaías para dizer: olha, põe em ordem a sua casa. Pergunto: sua casa está em ordem? Sua vida está em ordem? Você é um sucesso fora de casa, mas e dentro da sua casa?
dentro da sua família. A palavra de Deus nos revela que o profeta Isaías chega para visitá-lo e anunciar a morte desse homem que da porta para fora era nota 10. E diz para ele: olha, reorganiza a sua casa, põe em ordem, porque você não vai escapar. E o texto da palavra de Deus nos revela que ele vira para a parede e então ele fala com o Senhor dizendo o seguinte, primeiro verso de número 3: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Esse homem, rei, faz uma oração dizendo: olha, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade. E a primeira pergunta da mensagem é: como você tem andado diante de Deus? Você que é pai, sacerdote do seu lar, e eu espero que assim o seja, você tem andado como diante de Deus? Impressionante que Ezequias podia dizer assim: olha, eu andei em fidelidade diante de ti. Ele era fiel a Deus, dedicou a sua vida em oração, sua vida espiritual estava em ordem. Sua vida espiritual está em ordem. A vida espiritual norteia todo o restante da nossa vida. E quando a nossa vida espiritual não está em ordem, há uma grande desordem por lá de fora. Há um livro conhecido com o título Põe em Ordem o Seu Mundo Interior. Esse livro traz a sua temática que é muito importante nós estarmos com a nossa vida interior diante de Deus, arrumada, ajustada, porque quando lá dentro está em ordem, as coisas por lá de fora andam em ordem. Veja que o texto fala que Ezequias vira o rosto para a parede e ele diz então: olha, andei diante de ti com fidelidade. Você tem andado diante do Senhor com fidelidade? Você poderia fazer essa oração de Ezequias, do rei Ezequias, dizendo: eu tenho andado em fidelidade diante do Senhor. Às vezes nós ficamos incomodados com esta palavra, e nos incomoda porque a fidelidade às vezes não é uma realidade. Mas hoje é tempo que o Senhor está falando. O Senhor está usando desta palavra para que você coloque em ordem, arrume. Ele está dando tempo para que você possa arrumar e colocar em ordem sua casa, sua vida espiritual. Ezequias vira para a parede e pode orar: eu tenho andado, ó Deus, em fidelidade. Segundo, nós encontramos que ele diz assim: e com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor de se lembrar que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, e principalmente para com a sua família. Íntimo, o inteiro, íntimo com Deus, íntegro para com Deus, e ele não estava dividido. A palavra de Deus chama aquele que tem divisão de ânimo dobre. Talvez você está dividido entre a família e o seu trabalho, ou entre a esposa que você ama e um amor secreto, entre aspas, porque ele não será secreto por muito tempo. Você está dividido entre ficar na sua casa, no seu lar, assumir a responsabilidade ou separar-se. Aqui encontramos Ezequias, que disse: Senhor, eu tenho andado com inteireza de coração. E até aquele momento realmente
Ezequias tinha andado com fidelidade, com inteireza de coração. Quando olhamos para a palavra de Deus, em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todos o vosso coração. Em Marcos 12:30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quando Ezequias está dizendo: eu andei com inteireza de coração. Ele precisava colocar a sua casa em ordem. E ele faz a oração, dizendo: Senhor, andei com fidelidade, andei com inteireza de coração. Mas não para aí. Também nós encontramos mais um ponto no verso de número 3, que diz assim: e fiz o que era reto aos teus olhos. Você tem feito o que é reto diante dos olhos do Senhor? Pode ser que aquilo que é reto diante dos olhos das pessoas não é reto diante dos olhos de Deus. Você tem andado, as suas ações glorificam o nome do Senhor? Suas atitudes têm glorificado o nome do Senhor? Olha algumas das atitudes de Ezequias. Ele fechou, o templo estava fechado, e quando ele se tornou rei, e ele mandou abrir o templo do Senhor em 2 Crônicas 29:3. Ele restabeleceu o culto em 2 Crônicas 29:20 a 36. Ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida, em 2 Crônicas capítulo de número 30. Ele ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes, em 2 Crônicas capítulo 31, verso de número 2 até o verso de número 21. Encontramos aqui Ezequias com atitudes corretas. E fiz o que era reto aos teus olhos. Ele vira para a parede e faz essa oração, dizendo: olha, andei com fidelidade, andei também com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Você que é pai, líder da sua casa, você tem feito o que é reto aos olhos de Deus? Além disso, em 2 Reis, capítulo de número 19, verso 14 e 19, quando ele enfrentava os inimigos como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo, ele orava a Deus, ele clamava ao Senhor. Veja que ele fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vira-se para a parede e diz: eu fiz aquilo que era reto diante dos teus olhos. Você tem feito o que é reto diante dos olhos de Deus? Você tem sido um homem, uma mulher, um filho que faz o que é reto diante de Deus? Até aqui nós encontramos que Ezequias, ao fazer isso, veja que ele chora amargamente. E antes de Isaías tivesse saído do palácio, logo vem a resposta de Deus: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Quero chamar a tua atenção porque Deus é um Deus que ouve as nossas orações e vê como nós estamos. Ele vê as nossas lágrimas, Ele vê o nosso choro. E veja que
diz: eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E isso aconteceu. O Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor cura. E além de curar, faz um sinal. Ele tinha como fazer a oração dizendo: Senhor, olha, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu também, ó Deus, eu andei diante do Senhor com fidelidade. Eu andei com inteireza de coração. E então o Senhor ouve o choro, ou melhor, ouve a oração e vê as lágrimas, vê o choro de Ezequias. E lhe concede mais 15 anos. E o texto nos revela que há um sinal sobre a face da terra, em que, então, a sombra, como diz aqui, retrocedeu 10 graus. 10 graus. E se cumpriu o que havia dito. Gostaríamos que esse trecho parasse por aqui, mas ele não para. Os 15 anos dados pelo Senhor na mão de Ezequias, veja que foi não muito agradável, não muito bom. Quando nós olhamos para eles, descobrimos alguns erros que foram cometidos. Portanto, quero chamar a tua atenção que quando Deus nos fala para colocarmos a casa em ordem, não devemos desarrumá-la novamente. Ezequias desarrumou a casa. O Senhor dispõe a casa em ordem. E ele estava dizendo que andou em inteireza, na direção certa, fez o que era reto perante o Senhor. Mas nós descobrimos depois que ele comete alguns equívocos, alguns erros. O primeiro deles foi que ele convidou os estranhos para dentro da sua casa. Quando nós olhamos aqui, veja que nesse tempo, verso 12, nós não lemos, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Veja que, embora ele tivesse andado em inteireza de coração, veja que ele tinha andado e feito coisas retas perante o Senhor, mas ele comete agora um erro. E ele não seleciona bem as companhias. E ele então coloca dentro da sua casa e abre todos os seus tesouros para aqueles que eram da Babilônia. E veja que tem uma lição muito especial para mim e para você. Quando o Senhor nos chama para colocar a casa em ordem, não desarrume a casa depois. Não bagunce a casa depois. Pode ser que você já colocou a sua vida, sua casa em ordem, mas agora está abrindo para bagunça. Cuidado com as suas amizades. Selecione bem as suas companhias. Selecione bem quem que você coloca para dentro da sua casa. O rei fez isso e então encontramos que Isaías chama a atenção de Ezequias, dizendo: ouça a palavra do Senhor, verso 17. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje,
será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Depois de ter orado e então dito, eu fiz o que era reto perante o Senhor, nós encontramos que os 15 anos de Ezequias passam a ser anos que ele comete erros grosseiros que lhe custam alto preço. Isso nos ensina que quando o Senhor nos chama a colocar a casa em ordem, em nome do Senhor Jesus, não desarrume depois, não bagunce depois. Alguns que vêm com a casa completamente desajustada para a casa do Senhor. Converte-se, graças a Deus, e o Senhor muda a sua história, muda a sua vida, e começam a levar uma vida organizada, arrumada, abençoada, mas depois, com o tempo, como Ezequias, bagunçam. Veja que Isaías puxa a orelha de Ezequias e diz, você mostrou tudo, olha, a Babilônia virá e vai levar tudo, e não ficará nada daquilo que os seus pais ajuntaram. Segundo o erro de Ezequias foi que ele conduziu o seu filho de maneira equivocada. O pior e mais terrível rei de Judá foi Manassés, que levou toda a nação a pecar, a praticar idolatria, feitiçaria, realizou sacrifícios humanos e até mesmo com os seus próprios filhos. Veja só, Manassés nasceu no 3º ano dos 15 anos acrescentados a Ezequias. E depois, quando o rei Ezequias morreu, Manassés começou a reinar com apenas 12 anos de idade. E nós vemos que os erros são cometidos. E aprendemos que, olha, não devemos ter sucesso só fora de casa, mas nesse Dia dos Pais, que possamos ensinar de tal maneira que possamos ter sucesso dentro da nossa casa. O texto nos revela que Manassés, filho de Ezequias, sacrificou os seus próprios filhos no altar da idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a pôr em ordem a nossa casa e não deixá-la bagunçar novamente. É impressionante que se você parar para pensar em uma casa, literalmente, ela tem que estar constantemente sendo arrumada, senão as coisas vão saindo fora do lugar. E quando as coisas estão fora do lugar, a frase é a seguinte, a gente não acha nada, e é fato. Mas hoje o Senhor está chamando você a colocar a sua vida em ordem e não desarrumá-la de maneira alguma. Você que é pai, em nome de Jesus, olha, coloque a sua vida, sua casa em ordem e não deixe que nada venha estar bagunçado. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos. Que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar profundamente no nosso coração. Que possamos sair daqui tocados por ela e transformados por ela, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, que cada um que está ouvindo esta mensagem possa pôr a sua vida, sua casa em ordem e que não venha a ser bagunçado, mas possa tudo estar diante do Senhor. Que nós possamos dizer como Ezequias no princípio, fiz o que era reto perante os olhos do Senhor. Que possamos dizer em nome de Jesus, andei diante do Senhor com fidelidade. Que possamos dizer, andei com inteireza de coração. E que nós não venhamos a bagunçar.
Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a adorar ao Senhor, agora com aquilo que você tem. Não com a sua voz, mas com aquilo que você tem. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de dizimar e ofertar. Deus nos dá 100% para que possamos devolver a Ele somente 10%. E Ele faz isso diferente do imposto que é retido na fonte. Ele faz isso porque Ele conta com a nossa fidelidade, com a nossa inteireza de coração, com a nossa maneira de andar reta diante de Deus. E Ele te convida a fazer isso. Os números estão aí, você pode então assim o fazer. Lembrando que você pode fazer um Pix 19 98349 0033. E ainda que em nome do Senhor Jesus você possa ofertar. E a oferta é um meio de gratidão. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Então oferte a Ele. Oferte nessa hora, em nome do Senhor Jesus, sendo agradecido pelo dom da vida, pelo seu trabalho, pelo seu sustento, pela escola que você estudou ou está trabalhando, pela sua empresa ou pela empresa ao qual te dá o sustento, pela aposentadoria, porque se você está aposentado, o Senhor deu forças para você trabalhar todo esse tempo. Então, oferte ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor, nós oramos e suplicamos a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Abençoa. Ó Deus, abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre a vida dos Teus servos. Cremos no toque e no agir de Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dos montes correm para o mar, seu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. O teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Glória ao Senhor. Quero orar também com você que é pai, está me ouvindo, me vendo nesta hora, e eu quero
levantar uma oração aos pais, em nome de Jesus. Você, se é pai, quero convidar até, se você puder, colocar-se de joelho onde você estiver. Se você não tem pai mais, mas tem filhos que são pais, ore por eles. Creia no poder de Deus, em nome de Jesus. E vamos levantar esse clamor juntos, nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que, em Teu nome, o Senhor venha abençoar a cada pai que está nos ouvindo nesta hora. Dá sabedoria, entendimento, força, coragem. Dá, ó Deus, capacidade de sustentar a sua casa, a sua família, os seus filhos, que eles venham ser abençoados pelo Senhor. Oro em nome de Jesus, se alguém estiver doente agora, que o Senhor levante, dê forças, que possa ser curado em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor também, ó Deus, aqueles que estão passando momentos difíceis, que o Senhor abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medidas, e ó Deus, que haja sustento. Ó Senhor Jesus, nós oramos para a unidade, união na família, em nome do Senhor, que a bênção possa estar sobre esta casa, de tal maneira, ó Senhor Jesus, que os filhos possam ser abençoados, os netos possam ser abençoados, os bisnetos abençoados, e se tiver tataranetos, possam ser todos abençoados por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Chegamos ao final, lembrando a você que você pode inscrever-se no nosso canal, dar um joinha e ainda receber aí notificações se você tocar o sino. Compartilhe essa mensagem com mais 3 ou 5 pessoas, para que essa mensagem chegue mais longe e o Senhor seja glorificado. Nem interesse econômico, não estamos com isso, mas queremos que essa mensagem possa chegar em lugares longínquos. Amém? Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.